tangentes a uma circunferência. Vamos lá, questão de número 1 diz o seguinte: o plano cartesiano, seja C a circunferência, situada no primeiro quadrante, tangente à reta x igual a 3 e tangente ao eixo x no ponto 7, 0. Uma equação cartesiana de C. Bem, vamos pegar esses dados, então, e vamos inicialmente tentar desenhar a situação. A circunferência é a parte mais difícil de desenhar. Que não foi, acho que se eu fizer mais uma vez o cara deixa. Ótimo. Aqui está a circunferência. Segundo o enunciado, a circunferência tangencia o eixo x. Então, a circunferência tangencia o eixo x só nesse ponto aqui. E aqui a gente tem o eixo y, tudo bem? Ela tangencia também, ele fala aqui ó, que a tangente passa pelo ponto 7, 0. E tangencia também a reta x igual a 3. X igual a 3 seria essa reta aqui, ó. X igual a 3 tangencia nesse ponto aqui. O autor quer saber uma equação cartesiana de C. Então, como nós faremos uma equação de C? Olha só, gente. Se esse ponto aqui é tangente, aqui forma um ângulo de 90 graus, certo? Então, ó, o x já vai ser igual a 7. Então, o x do centro da circunferência é 7. E o y seria o próprio raio, ó, pois a distância daqui até aqui, ó, seria o raio. Então, aqui é o raio. Vamos pensar, essa distância aqui vale 7 menos 3. 7 menos 3 vale 4. E essa distância aqui, ó, corresponde exatamente a essa distância. Ou seja, essa distância é a distância do centro da circunferência até a circunferência, que equivale ao raio. Portanto, aqui vale 4, que vale o raio. Portanto, a circunferência terá centro em 7, 4, 7, 4 e raio 4. Então, a equação de uma circunferência tem sempre o mesmo formato. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ficar x menos o x do centro, que é o 7. Então, x menos o 7 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 4, y menos 4 ao quadrado. Tudo isso é igual ao raio ao quadrado, que o raio é 4, só que está ao quadrado. Então, escrevendo aqui a equação, vai ficar x menos 7 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 16. Que corresponde, então, à alternativa A. X menos 7 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 16. Beleza? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fácil. Fácil. Vocês conseguiriam fazer sozinhos? Uhum. Fico orgulhoso de vocês, hein? Muito orgulhoso até. Orgulhoso e contente aí. Vamos então para a próxima questão. Todo mundo já copiou, gente?
Sim. Nossa, estão muito rápidos. Então vamos para a próxima questão. A próxima questão, a questão de número 2, diz o seguinte: escrever a equação da circunferência com centro C 2 e 5, tangente à reta x mais y menos 3 é igual a zero. Então, a gente tem a circunferência. A circunferência tem centro C 2 e 5. E ela é tangente à reta, tangente à reta de equação x mais y menos 3 é igual a zero. Se a circunferência é tangente à reta, quer dizer que a distância do centro da circunferência até a reta seria o raio. Se a distância for igual ao raio, a gente tem o raio da circunferência. E tendo o raio da circunferência, a gente tem a equação dela. Toda equação de circunferência, a gente precisa do centro e do raio. E a fórmula da distância de ponto à reta é achou, beijou C em cima da raiz do arbusto. Beleza? A distância, então, a distância vai ser igual ao próprio raio. Então, vou colocar aqui, raio igual módulo de, olha lá, ó, o AX, então aqui é 1 vezes x0, mais 1 vezes y0, mais o C, que é menos 3, sobre raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, vamos lá. O x0 vale 2 e o y0 vale 5. Então, o raio seria equivalente a módulo 1 vezes 2 dá 2, mais 1 vezes 5 dá 5, menos 3, tudo isso em módulo, sobre raiz de 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado também é 1. Então, nossa, cara. Ixi, Maria. Ah, agora foi. Aqui, ó, 1 e aqui é 1. É 1 mais 1 ao quadrado. Aqui. Bom, beleza, vai dar raiz de 2. Então, o raio vai ser igual 2 mais 5, 7. 7 menos 3 dá 4. O raio é 4 sobre raiz de 2. Racionaliza aqui. Então, o raio é igual a 4 raiz de 2 sobre 2. Então, o raio será igual a 2 raiz de 2. Tudo bem? E 2 raiz de 2 corresponderá à alternativa. Não tem alternativa. Ele quer a equação da circunferência. Então, ó, agora que eu tenho raio, se eu tenho centro, eu tenho raio, tenho a equação da circunferência. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a equação da circunferência? A equação da circunferência vai ficar x menos a mais y menos b igual a raio ao quadrado. Então, vai ficar x menos o a, que é 2, ao quadrado, mais y menos o b, que é 5 ao quadrado, igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, obteremos x menos 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. 2 raiz de 2 ao quadrado seria 4 vezes 2, ou seja, 8. Portanto, a equação solicitada seria essa aqui. Esta seria a equação
da circunferência. Beleza? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Ainda achei fácil essa questão, Rosa. A eixo fácil? Uhum. Oh, é bem parecida com as outras, né? A aula anterior. Bem parecida. Pode passar, gente? O pessoal está copiando. Por mim, pode, Eu não. já acabei. Pode passar. Todo mundo. Uhul! Por mim também pode passar. Todo mundo terminou. É isso aí, gente. Esse povo é muito eficiente, dá até gosto. Vamos então para a questão de número 3. Essa reserva algumas emoções aqui para a gente, hein? Questão de número 3 diz o seguinte. Olha só. Dada a reta S, a reta S tem a equação 3x mais 4y menos 7 igual a zero, e a circunferência essa aqui. Determinar as equações das retas tangentes a S, tangente à circunferência e paralela a S. Ela é tangente à circunferência e paralela a S. Espera aí. Vamos fazer agora devagar. A gente tem aqui uma circunferência. Essa circunferência ela tem centro, 3 e menos 2, correto? Então, o centro da circunferência, vamos fazer mais devagar, né, para o pessoal entender certinho. Vai ficar meio longa, mas vale a pena. Então, a equação é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Se eu comparar com a equação dada é x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 4. Se eu comparar, então, olha só, perceba que o A tem que ser igual a 3. E menos B tem que ser igual a 2. Se menos B tem que ser igual a 2, multiplica por menos 1, quer dizer, então, que B é igual a menos 2. Então, o centro C é 3 e menos 2. Centro C é 3 e menos 2. E o raio ao quadrado é 4. Se o raio ao quadrado é 4, quer dizer que o raio vale raiz de 4. Então, o raio será igual a 2. Beleza? Então, o raio é igual a 2. Ótimo. Além disso, a gente tem a equação da reta S. A equação da reta S é 3x mais 4y menos 7 é igual a zero. Então, a equação estaria aqui, 3x mais 4y menos 7 é igual a zero. O autor quer a reta paralela, ele quer a reta paralela a S e é tangente à circunferência ao mesmo tempo. Então, ela seria assim, paralela e ao mesmo tempo tangente à circunferência. Então, você pode ver que existem duas equações, elas são paralelas a essa reta aqui e tangente à circunferência. Se duas retas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular, não é verdade? E qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular seria o termo que acompanha o x na equação reduzida. Então, vou achar o
coeficiente angular da reta S. Olha só, vou escrever primeiro a equação reduzida. 4y é igual a menos 3x mais 7. Passo 4 dividindo. Y é igual a menos 3 sobre 4x mais 7 sobre 4. Então, quer dizer que o coeficiente angular da reta S é igual a menos 3/4. Beleza? O coeficiente angular da reta S é menos 3/4. Então, ó, se essa reta aqui é paralela a S, então o coeficiente angular dela será menos 3/4. E dessa outra aqui, ó, também é menos 3/4. Então, eu vou escrever a equação de uma reta genérica que tem coeficiente angular menos 3/4. Então, seria y igual a menos 3/4 de x mais h. Perceba que essa reta tem coeficiente angular menos 3/4. E aqui, ó, basta a gente calcular agora a distância de ponto à reta, que vai ser igual ao raio. Só que a distância de ponto à reta, e o raio ele deu, né? O raio é 2. Tá? Só que a reta que eu utilizo para a distância de ponto à reta é a equação geral. Então, eu vou ter que transformar essa reta em equação geral. Então, vai ficar assim, ó. 4y igual a menos 3x mais 4h. Passa tudo para o primeiro membro. 3x mais 4y menos 4h é igual a 0. E agora eu vou utilizar a distância de ponto à reta. Eu sei que a distância de ponto à reta tem que ser igual a 2. Então, D é igual ao módulo da reta aqui. Vou escrever a forma. Achou. Beijou C em cima da raiz do arbusto. Então, a distância é igual ao raio, vale 2. É igual a módulo da equação da reta. A equação da reta é 3 vezes x mais 4 vezes y menos 4h dividido por raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Lembrando que o centro da circunferência é 3 e menos 2. Então, aqui vai ficar 3 e menos 2. Fechou? Então, vai ficar 2 é igual módulo 3 vezes 3 dá 9 menos 8 menos 4h. Sobre raiz 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. Então, 2 é igual a módulo 9 menos 8 dá 1 menos 4h sobre raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, 2 é igual a módulo de 1 menos 4h sobre 5. Passo 5 vezes 2 para lá, né? 5 vezes 2 vai dar 10. Eita, às vezes o... Aí, isso agora vai. 5 vezes 2 dá 10. 10, então, é igual a módulo de 1 menos 4h. Beleza? Se o módulo é igual a 10, então nós temos o seguinte. Nós teremos o seguinte agora.
Se módulo de 1 menos 4h é igual a 10, a gente fica restrito ao seguinte. Ou esse número é 10, por quê? Porque módulo de 10 é 10, ou esse número é menos 10. Tudo bem? Então, o número é 10 ou menos 10. Então, vamos preencher aqui. Deixa eu colocar uma reta aqui, ó, para a gente já fazer a segunda parte. Então, quer dizer que 1 menos 4h é igual a 10, ou 1 menos 4h é igual a menos 10. Então, quer dizer, ó, que menos 4h é igual a 9, ou menos 4h é igual a menos 11. E eu não vou calcular o h. Sabe por quê? Porque na equação da reta aqui, ó, já tem o menos 4h. Então, eu já vou substituir direto. Então, ó, existem duas retas paralelas. Quais são as equações delas? 3x mais 4y menos 4h, que pode ser 9 ou 11. Então, vai ficar mais 9 é igual a 0. Ou, por outro lado, 3x mais 4y menos 11 é igual a 0. Vai ficar 3x mais 4y mais 9 é igual a 0. Ou 3x mais 4y menos 11 é igual a 0. Essas seriam as duas possibilidades de resposta. Seriam a equação dessa reta aqui e dessa reta aqui. Tudo bem? Seria a equação dessas duas retas. E aí, gente? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Eu achei difícil, não. Meus amigos. Difícil. Essas questões são complicadinhas mesmo. As questões são complicadinhas mesmo. Acho que vocês estão copiando. Sim. Eu espero vocês. A hora que vocês terminarem, por favor, só me comuniquem. E a gente já continua com mais aquela aula maravilhosa de matemática. Tem umas questões que são bem exigentes. Essa é uma delas, viu? Exige bastante. Eu acabei, Renato. Uhul, stop! Pessoal aí. Acabei. Acabou, pessoal terminando aí. Vamos então para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Uma questão. Vamos subir primeiro aí. Rapaz, mais uma questão fulvestiana aí, uma questão. Será que é complicada? Vamos ver? Vamos conferir então. A reta y igual a mx é tangente à circunferência x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Determine o seno do ângulo da reta forma com o eixo x. Determine o seno do ângulo que a reta forma com o eixo x. Rapaz. Então, pera lá. Seguinte. A gente tem
essa equação de circunferência. A equação de circunferência seria x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Se eu comparar com a equação da circunferência, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado, eu terei o seguinte aqui. O a é igual a 4. Beleza? Se eu comparar as duas, o a é igual a 4. O b é igual a 0. O b é igual a 0 e o raio ao quadrado é igual a 4. Se o raio ao quadrado é igual a 4, o raio é igual a mais ou menos raiz de 4, só vale a resposta positiva, porque é raio. Raio é uma medida de segmento, então o raio é 2. Então a circunferência tem centro em 4, 0 e raio 2. Uia, o cara tinha feito. Ótimo, essa ficou melhor. Então, olha só. Centro em 4, 0 e raio 2. Ficaria assim. Aqui é o x. Aqui é o y. O centro, então, ó, seria aqui. 4, 0 e o raio é 2. Ele fala que y é igual a mx é tangente à circunferência. Então, nós teríamos duas possibilidades. Ó. Isso aqui, deixa eu pôr na régua. Claro que não vai dar certo assim logo de cara, né, mano? Ótimo. Então, seria essa reta aqui. Opa. Essa reta, ela tem a equação y igual a mx. É claro que existe uma outra reta aqui, ó, para baixo. Só que essa outra reta, ela terá exatamente o mesmo... Vai ter ele que é a tangente, né? O seno do ângulo vai ser igualzinho com o eixo x. Então, o autor quer o seno do ângulo da reta faz com o eixo x. É o seno disso aqui, ó. Nossa. Vamos ver se a gente consegue fazer. Perceba, gente. Daqui até aqui, ó, é o raio. Então, ele forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Já ajudou bastante. Aqui, ó, o raio é 2. E a hipotenusa aqui, ó, seria 4. Correto? A hipotenusa seria 4. Então, se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, certo? Então, um triângulo retângulo que um cateto vale 2 e a hipotenusa vale 4. Então, daria para eu calcular o cateto adjacente, que é esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de A. Tudo bem? Então, ó, utilizando Pitágoras, eu teria o seguinte: 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais A ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, é igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais A quadrado. 16 menos 4 dá 12, é igual a A quadrado. Tira a raiz de 12, esse seria o valor de A. Então, 2 raiz de 3 é o A. Ou seja, aqui mede 2 raiz de 3.
A pergunta é, quanto vale a tangente de θ? Tem gente no mundo tomando coca. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é 2 dividido por 2 raiz de 3. 2 dividido por 2 raiz de 3, dá para cancelar os 2. Portanto, a tangente fica igual a 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, nós obteremos a tangente de θ igual a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 não tem. O seno do ângulo. Ai, cara, eu tô louco. Gente, é o seno, não é a tangente. A tangente realmente é raiz de 3 sobre 3. Só que ele quer o seno, não sei porquê. Fica a tangente na cabeça. Professor, tem gente na cabeça. É o seno é mais fácil ainda. Desculpem, gente. O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai dar 2 sobre 4. Então, o seno de θ será igual a meio. E meio corresponderá à alternativa B. E aí, gente?